Bora, Gil! Mas, Paulo, assim, eu ouço muito e concordo muito que hoje em dia está deturpada a questão da população enxergar, foi o que tu falou. Qual é o papel da polícia militar? Qual é o papel da polícia civil? Qual é o papel da polícia federal, do exército? As pessoas não têm essa noção, né? E eu sempre ouvi isso, né? Que o papel da polícia militar não é entrar em confronto dentro da favela, não é estar lá buscando o criminoso. É a questão que tu falou, de uma proteção meio que inicial, vamos dizer assim, né? E a gente vê até um pouquinho antes da intervenção federal com o Pazuello, acho que foi Pazuello, se não me engano, que teve aqui, sim. Que deu uma melhorada na questão dos equipamentos, porque até então você via carros, sucatas de carro paradas na esquina para dar uma sensação de segurança, né? Mas como você poderia explicar para quem não entende, né? Qual é a divisão? Qual é o real papel da polícia militar, da polícia civil dentro da segurança de um estado? Bom, a polícia militar, ela cuida do policiamento ostensivo. É a presença... Primeiro que as pessoas precisam entender o seguinte. Polícia militar, polícia civil, até as Forças Armadas brasileiras, elas são instituições da sociedade. Tá? Ela não é um ente estrangeiro ou estranho que se encontra presente. Eu falo isso porque é muito comum durante reportagens, né, e alguns discursos de algumas pessoas, chamados especialistas, eles se colocam como se alguém estivesse sentado numa arquibancada assistindo duas forças se degladiando. Forças públicas, polícias e criminosos. Tá? Eles parecem que não fazem parte nenhum de nem outro. Eles estão ali assistindo. Não. Ele tem que torcer pelo time que ele tem ingerência, que é a polícia, contra alguém que viola a norma de convivência. E a gente não vê isso. Tá? O confronto entre a polícia, aí coloca a polícia, né, como um ente que parece que é algo que não tem nada a ver com ele, quando na verdade é da sociedade. São trabalhadores que nós pagamos para nos proteger. Polícia Militar, policiamento ostensivo. Cabe à Polícia Militar desenvolver ações para criar um estado de paz social que é necessário para que nós possamos sair de casa com segurança e retornarmos aos nossos lares. Sairmos de casa e sabermos que esposa ou marido, né, filhos estão indo ao seu trabalho, estão indo para a escola e estão ali numa situação de segurança. Que você na sua atividade, ainda mais se for uma atividade na rua, por exemplo, e que você ali tem riscos que você possa sofrer, mas não risco relacionado à segurança pública. Porque quando você vive num estado onde você não tem essa sensação de segurança, afeta toda a sociedade. Afeta o nosso estado psicológico, isso vai afetar na sua produtividade, na forma de você se empenhar naquilo que você escolheu fazer para você produzir um resultado. Se você não se empenha bem, o seu resultado vai sofrer com essa falta de melhor empenho. Então, só para você ter uma ideia, o que a segurança pública, a sensação de segurança, ela pode causar numa sociedade. Tanto que nos países onde há a sensação de segurança maior, existe ali uma paz social, que não quer dizer... Crime zero não quer dizer isso, tá? Mas existe um nível de tolerância que a gente sabe que vai acontecer, um furto ou outro, uma agressão talvez ou outra ali, que precisa ser fortemente punida, ainda mais uma agressão doméstica, por exemplo, enfim. Você precisa agir, mas você sabe que você vive num estado de tranquilidade e são os países mais produtivos. São os países onde os trabalhadores rendem mais. O trabalhador é qualquer um que faça alguma coisa, que contribua para a sociedade. Enfim, Polícia Militar. Polícia Civil, cabe a ela, né, apurar crimes cometidos que não foram, por exemplo, presos em flagrante. Se foi preso em flagrante, leva para a Polícia Judiciária, Polícia Civil, para abrir um processo que, a partir daquela prisão em flagrante, saber se a prisão foi feita de acordo com a lei, o que aconteceu, vai ouvir a vítima, vai ouvir ali ou o agressor ou aquele que cometeu o crime. Aquilo vai ser mandado para o Ministério Público, que vai denunciar, que vai avaliar aquilo, que vai denunciar ou não denunciado, o processo podendo chegar a uma penalização. É a Polícia Civil que faz isso. A Polícia Militar cuida da proteção do cidadão na rua, a Polícia Civil cuida da investigação da criminalidade. Forças Armadas, nós estamos falando de soberania nacional, que deve cuidar nas nossas fronteiras, né? E que uma lei de garantia da lei e da ordem, a LGO, algumas vezes, quando solicitado pelos governadores do estado, eles vêm intervir
na verdade, como uma força para estabelecer a paz social necessária para que possa a polícia retornar à sua atividade, né, e tudo caminhar de uma forma, pelo menos, para essa paz social, que não é necessariamente aquela que não exista, é a inexistência de crime. Então, enfim. Então, esses são os papéis das Forças Armadas. Lamentavelmente, o que aconteceu a intervenção aqui no Rio de Janeiro, na verdade, foi uma decisão política, não havia ali características para isso. Então, foi mais uma... na minha opinião, né, o Jungmann, que era o então ministro, né, da Segurança Pública, que foi criado o Ministério da Segurança Pública no governo Temer, que foi um governo de transição pós-Dilma, né, ali para se fazer presente, né, então para criar ali um ambiente em que, olha o que nós já fizemos, porque não havia isso, foi pego, com certeza o general Braga Neto, que era o comandante militar do Leste, ele foi pego de surpresa, tá, com certeza, não tenha dúvida disso, tanto que demorou muito as primeiras ações elas ocorrerem, porque eles não sabiam o que estava acontecendo, não havia ambiente para aquilo. Então foi uma decisão de gabinete que os executores, no caso, o Exército Brasileiro, no caso, a própria Polícia Militar, falo isso porque tem pessoas amigas que foram surpreendidas também na Secretaria de Segurança Pública, pessoas muito chegadas, pessoas das minhas relações, que souberam disso, olha, vai haver intervenção a partir de amanhã. E ao mesmo momento que eles souberam, o general Braga Neto também soube, né? Então, pego de surpresa. Tanto que as ações previstas de compra de equipamento, tudo foi bom por esse sentido. Elas só chegaram, as aquisições que foram feitas, elas só chegaram depois da intervenção. Porque o processo licitatório ele é demorado. Então eu dei uma entrevista para uma jornalista muito antiga, muito conhecida. Ela veio questionar por que não se contratava por emergência, né? Já que havia uma emergência. Aí eu olhei para ela e falei, é porque o general Braga Neto, ele sabe que se contratar por emergência, vocês vão fazer uma matéria de por que contratou por emergência. Porque normalmente quando se compra por emergência, você abre mão do processo licitatório, que você busca o melhor preço, né, ou menor preço, na verdade, e a maior técnica, que dificilmente isso vai acontecer, é o menor preço sempre que vale, porque o administrador público não quer dor de cabeça para depois, numa forma que ele estabeleceu para o que é o mais técnica, a relação mais técnica e menor preço, enfim, ele compra sempre menor preço. Ele não vai querer ficar respondendo depois um inquérito administrativo, né, de um questionamento que vocês vão fazer, porque comprou em emergência alguma coisa muito mais cara do que o preço que você compra ali, né, vai ali no mercado, por exemplo, e tira da prateleira e compra, né? Ele sabe disso. Então, ele, para se preservar, não, mas vivemos uma emergência, é falta de coragem. Eu falei, não, é que ele tem uma carreira que ele precisa preservar. E ele sabe que se fizer isso, mesmo na situação de emergência, ele vai responder por isso. Então, ele criou uma opção. Eu, no lugar dele, faria a mesma coisa. Ainda mais que não havia essa emergência toda. Ainda mais que não havia as condições necessárias para aquilo, e ele sabe disso.